sejam muito bem-vindos. Eu sou Alisson Fernandes e você já sabe, a gente está começando agora mais uma edição do próprio Mark Live. E para o nosso bate-papo de hoje, eu convidei Eduardo Alvarenga, que é o CEO da Eletromidia, uma das maiores empresas de mídia exterior do país, e ele já está aqui comigo. Tudo bom, Eduardo? Fala, Alisson, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Sempre uma ótima oportunidade de conversar com você, contar um pouco mais da empresa e do setor. Exatamente isso que eu queria saber. Há quase 6 meses, né, o país enfrenta aí um novo cenário causado pela pandemia da Covid-19. Quais foram os principais impactos que a Eletromidia sentiu nesse período? Bom, primeiro, nosso negócio, foi diretamente impactado, né? Nós fazemos parte de uma indústria que se define como out of home, no momento em que as pessoas estão at home. Então, é natural que tenha um impacto muito grande no nosso negócio, e foi o que a gente sentiu no primeiro momento. Mas logo a gente, obviamente, quando está num cenário como esse, a gente elegeu batalhas, né? Porque junto a esse cenário que a gente viveu, tem outra questão que foi o processo da transação em si, né? A gente, para quem não sabe, 31 de janeiro a gente fez a joint venture entre Eletromidia e Eletromidia, né? Trazendo, enfim, uma complexidade grande, porque exatamente no momento que eu assumi a companhia para fazer a integração foi quando a gente teve o impacto inicial do Covid em março. Então, essas duas agendas andaram juntas, né? Então, você tinha o desafio de você ter o desafio do Covid, somado ao fato de ter que integrar duas companhias num cenário adverso. Mas, enfim, elegendo as batalhas, de cara a gente entendeu que deveria preservar a companhia, né, preservar as pessoas, então focamos em o que a gente vai fazer para as pessoas estarem na melhor forma possível para encarar esse desafio, né? Então, o foco foi esse, vamos botar todo mundo em casa com segurança, buscar os protocolos ideais, e foi o que a gente fez de cara. O segundo movimento que a gente fez, claro, foi como é que a gente ajuda, né? Qual que é o nosso papel cívico nessa história, como é que a gente bota esse inventário de 20 milhões de pessoas todos os dias assistindo, são mais de 50 mil pontos, como é que a gente faz esses inventários trabalharem a favor da população num cenário como esse? E, por fim, obviamente, garantir a interlocução com o mercado para saber o melhor momento da gente voltar a dialogar com as marcas e trazer as marcas da melhor forma possível para o dia a dia das pessoas. A gente começa um pouco de cronologia, a gente vê que até junho a gente enfrentou a fase 1 e fase 2, julho já começou para uma fase 3, que eu descrevi aqui das marcas começando a voltar, e a gente já vê agora setembro um absoluto outro movimento, as marcas já... Porque Alisson, tem um desafio para as marcas que a gente entendeu, que não era só a questão da audiência ter reduzido, enfim, menos pessoas diante das nossas telas. Esse não é só o único ponto. Tem uma questão de que eu converso, de que forma eu converso com as pessoas num cenário como elas estão vivendo hoje, né? E aí eu acho que esse aprendizado se deu nos últimos 2, 3 meses, de, poxa, eu entendo que tem ângulo, dá para conversar, a vida está voltando, respeitando esses preceitos, a gente começa a ver os diálogos, inclusive de altíssimo nível das marcas nas plataformas de out-of-home. Então, enfim, fazendo uma longa história curta, esses 3 grandes momentos definem essa trajetória, e em paralelo a integração das duas companhias, que aí no aspecto mais, enfim, olhando pelo ângulo de gestão, foi um baita de um desafio, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu, acho que, fazer uma transação em 3, 4 meses, que a gente demoraria 4 anos para fazer, 3 anos para fazer. A gente conseguiu dar foco para aquilo que realmente importava para a integração, e que invariavelmente é contaminado pela agenda de curto prazo, né? Então, poxa, não pode prejudicar faturamento, então não mexe especificamente nisso, né? A gente teve uma página em branco nesse sentido para fazer a melhor integração possível. Você falou da integração, né, que aconteceu no finalzinho de janeiro desse ano, mas em agosto vocês apresentaram, né, a nova marca, né, da companhia, né? Vocês continuaram, na realidade, só com o nome Eletromidia. Então, essa integração ela já está realmente completa, vocês conseguiram adaptar todo o planejamento que vocês haviam realizado para 2020, mas antes de você responder essa pergunta, eu queria mostrar o vídeo que vocês apresentaram para o mercado, mostrando a nova marca. Vamos lá. Trajeto maçante, passo de elefante.
pisque, menina, é o fim da rotina. Não pisque, menina, é o fim da rotina. Don't blink, just think and link. Don't blink, just think and link. Conteúdo em formato vertical, horizontal. Don't blink. Estático, play, transforma em normal. Don't blink. Ninguém pisca, mais serviço e experiência. Ninguém pisca, benefício e oportunidade. Ninguém pisca, sem mesmice, sem inércia. Ninguém pisca, nas rotas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromidia Urban Connections. Aí o pessoal pôde acompanhar, né, nova marca da empresa, mas aí me conta então um pouco esse planejamento, né? Quando a gente cria uma empresa nova, a gente traça todo um planejamento, mas isso teve que ser adaptado, né? Pois é, você sabe, eu tenho um baita orgulho desse timaço que fez esse projeto. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico feliz. A gente Aliás, um projeto da Ana Couto, né? Exatamente, queria aqui fazer, um comentário em relação a isso. A Ana Couto foi brilhante, eles nos ajudaram durante todo o processo. Quando eu falo todo o processo, foi feito literalmente pela tela, esse negócio. Todo esse posicionamento e esse trabalho responsável que foi feito de unir duas culturas muito fortes, né? Eletromídia e Elemídia vem de anos de absoluto crescimento, com uma cultura muito forte, e a gente, durante esse processo pandêmico, a gente teve que criar a terceira cultura, porque não é nenhuma em detrimento da outra, a gente criou uma terceira em que a gente aportou o que cada uma dessas culturas tem de muito forte. E aí, é muito legal, porque olhando esse vídeo, eu vejo que a gente realmente chegou muito longe nesse processo e fizemos por sua distância, né? Começou em março, finalzinho de março, se não me engano, esse planejamento estratégico de branding. E aí tudo pelo Zoom, pelo Teams, enfim, fomos fazendo à distância, com a participação do time da Ana Couto, o nosso time interno que fez um trabalho literalmente brilhante, coordenado pelo Lúcio Schneider, pela Ju Horvath também, Juliana Horvath, que liderou do lado de cá, junto com, obviamente, todo o time, porque para a gente botar de pé um posicionamento com essa amplitude, você tem que ter o envolvimento da empresa inteira. Então, literalmente, a empresa inteira se envolveu, e é muito legal porque essa marca, ela nos representa. Assim, a gente tem vontade de usar essa camiseta, a gente fez umas camisetas. Aliás, tem uma história muito legal. A gente fez as camisetas para tirar as primeiras fotos, né, com o logo da Eletromidia e tal. Aí a gente descobriu que vários funcionários, enfim, depois que a gente apresentou o posicionamento, foram lá e, por livre e espontânea vontade, fizeram uma camiseta com a marca, para poder usar e para poder vestir. Eu acho que, sinceramente, acho que esse é o principal exemplo da aderência da cultura, né, nova, que a gente... enfim, então, de branding foi esse trabalho que culminou, e aí você fez uma pergunta antes do vídeo sobre o quanto do processo de integração está executado. A gente ainda está no gerúndio, não é trivial em integrar empresas com o histórico que as duas empresas tinham, né? E principalmente capturar todos os benefícios. Por exemplo, a Elemedia era uma companhia claramente de tecnologia, né? Você tem a Eletromidia, que era uma companhia de mídia, com força comercial, com amplitude, com grandes contratos. E aí, um primeiro movimento inexorável é a gente conseguir colocar a camada de tecnologia que a Elemedia tinha nos ativos da Eletromidia. Isso já está praticamente concluído, né? A gente avançou muito nessa esteira de tornar o inventário da Eletromidia acessível com a tecnologia que a Eletromidia, com a tecnologia da Elemedia. Então, esse tipo de movimento já te coloca na lógica de 1 mais 1 dando muito mais que 2, porque isso aumenta significativamente o potencial para as marcas dos ativos da companhia combinada. Aí você tem conteúdo, aí você tem próprio marketing, aí você tem estrutura de venda unificada. As duas empresas tinham estruturas comerciais maravilhosas, super renomadas, enfim, apontadas pelo mercado como ótimas estruturas. A gente conseguiu consolidar em uma única estrutura comercial. Então, aqui, mas está no gerúndio, tá, Alisson? A gente tem bastante coisa ainda para trabalhar, e a gente está louco para ver essas estruturas
a favor do mercado. A gente ainda não assistiu todo o potencial, a gente começou a ver esse mês. É impressionante, Alisson, assim. É que todo mundo foi pego de surpresa, né? Não tinha como planejar isso, né? Exato. Mas esse mês a gente já começa a ver a força dessas companhias combinadas aí. Os projetos que estão saindo daqui, é incríveis, assim, projetos que tenho certeza que vão ser emblemáticos aí nos próximos meses, a grande audiência vai conhecer. E, Eduardo, quando você fala em força, o último levantamento do Semp Meios revelou, né, que a mídia exterior alcançou 11,2% de share quando o assunto é investimento em mídia. É uma marca histórica para o segmento que vem crescendo bastante nos últimos anos. Como é que você vê o futuro da mídia exterior? Bom, olha só, eu sinceramente acho que está arranhando a superfície ainda. A gente vê que tecnicamente é um negócio que ainda tem muito espaço para crescer, né? A gente vem crescendo significativamente o share, né? E isso se deve a um trabalho do setor, não é exclusivamente um trabalho de eletromídia, é um trabalho dos players do setor que tem se profissionalizado, tem se desenvolvido e oferecido soluções cada vez mais consistentes para o mercado. Você tem uma ampliação de inventário, é natural um país como o nosso, em que tem desafios de infraestrutura, então a expectativa é que ainda tenha muito espaço para crescimento de ativos, né, e naturalmente cresce um ativo de infraestrutura, é uma oportunidade para um veículo out of home. Você tem a tecnologia levando ativos que estão aí para outro patamar, né, então é uma outra avenida completa de crescimento. A digitalização dos ativos de out of home leva, por definição, esse business para outro patamar. Você tem uma outra questão, que no novo ecossistema de mídia que se define, o out of home tem um papel claro. O out of home conversa, acho que até tem uma definição que eu uso bastante, que eu acho muito legal, é a mídia das mídias, né? Você olha no nosso leque de clientes, você tem anunciantes como TV, você tem TV a cabo, você tem streaming pra caramba, porque é uma mídia que ela inicia a conversa para outras mídias. Então, nesse contexto, sendo uma mídia muito complementar ao digital, ela cresce, ela tem seu espaço, né? Porque é sempre esse desafio, poxa, mas o digital é um inexorável que vai crescer, vai ocupar espaço, mas em detrimento e não necessariamente, não é o out of home. O out of home é complementar. Você vê mercados em que o digital penetrou já com uma força ainda muito maior do que no Brasil, o out of home cresce consistentemente, e o digital out of home, que é uma derivada, uma evolução do out of home, esse tem todos os ingredientes do digital, né? Você consegue conteúdo dinâmico, você consegue adaptar o conteúdo para aquele micro momento que a pessoa está vivendo, então você consegue aproveitar criações do digital, você consegue aproveitar o vídeo, que é uma das verticais que mais cresce no digital, você aproveita o vídeo num conceito de vídeo everywhere, né? Então, eu realmente sou muito otimista, eu acho que está só no começo, tecnicamente tem muito espaço para crescer, a tecnologia vem a nosso favor, e no novo desenho do ecossistema publicitário, o out of home tem um claro espaço, que eu acho que esse é uma derivada bem importante dessa conversa. E, Eduardo, quando você fala em digitalização, né, a gente sabe que os produtos, né, digitais trazem mais oportunidades para os anunciantes e, consequentemente, também mais benefícios aos usuários, porque a gente percebe muitas campanhas integradas, muitos usuários tendo acesso à internet graças a campanhas que eles veem nas ruas, nos mobiliários, ou seja, traz uma série realmente de opções para esse anunciante, né, se comunicar com as pessoas. O digital, ele destrava realmente capacidade criativa, né? Então, eu acho que esse é um dos principais traços do digital. Primeiro, que você consegue ter muito mais proximidade com a estratégia. Estamos vivendo um mundo muito mais dinâmico. Se as estratégias não acompanharem, se você não tiver capacidade como veículo de acompanhar a mudança de estratégia do cliente, você vai necessariamente estar fora da mesa, né? Você precisa ter velocidade e capacidade de se adaptar. Eu acho que esse é o principal traço que o digital traz, né? Você consegue apertar o botão, a gente imagina. A Eletromídia e a Elemídia tinham grandes redes de shopping center, por exemplo. Vou trazer um exemplo. A gente deve beirar deve ter mais de 100 shoppings hoje combinados, né, no Brasil. Imagina se apertar um botão com uma criação digital, tudo com mega banner, bem instalado. Você aperta um botão e você muda enfim, a comunicação de 100 shopping centers.
Imagina o impacto que isso não tem em venda, em negócios, quer dizer, se você fizer um corte pela capacidade de conversão que um shopping tem, você está influenciando uma quantidade incrível de compradores de um determinado produto que tem lá disponível. Então, realmente, o digital, ele se beneficia dessa nova cultura que a internet trouxe. Né? Quando eu falo digital out of home, se beneficia dessa cultura, principalmente que o mobile trouxe, do mobile, de você entender micromomento, de entender... Né? Então, enfim, eu absolutamente concordo com a sua afirmação que o digital traz muita oportunidade para o anunciante. E, Eduardo, as agências de publicidade nos últimos anos vêm trabalhando muito, né, com a criação e a análise de dados, né? Eles até criam departamentos focados para a obtenção de análise de dados, né, para criar campanhas mais assertivas. Eu queria saber como é que vocês trabalham essa questão para entregar também melhores resultados aos anunciantes. Então, essa questão do dado, ela já permeia o nosso negócio há um bom tempo, né? A gente, quando criou, por exemplo, a vertical de edifícios comerciais, a prerrogativa, quando a gente assinava o contrato, é ter informação das pessoas que estão lá dentro, né? Através das catracas e tudo mais. Obviamente, na época a gente já tinha uma preocupação com a lei de proteção de dados que nem existia, mas conceitualmente pegar o dado de alguém não era, então a gente tinha o demográfico, né? Tipo, demografia das pessoas. Então, assim, a gente sempre se preocupou com a qualidade do impacto e, obviamente, essa qualidade mensurada por dado. E a gente vê essa obsessão, né? O Big Data virou uma coisa, assim, quase que obsessiva. Todo mundo fala em dados. Só que eu acho que, junto com o dado, tem que ter a mesma ambição com a qualidade da análise, né? Para que você tenha... Precisa ter alguém, né, para fazer essa leitura corretamente. Exato. Né? Então, assim, a gente tem um primeiro movimento, que é disponibilizar o dado, que é o que a gente tem feito com bastante rigor nos últimos anos, e melhorado. De novo, esse é um outro processo que está no G1. A tecnologia vem ajudando, vem dando mapa de calor, vem dando... O mobile vem trazendo informação, quer dizer, os dados estão cada vez mais disponíveis, né? Agora, a análise de dados, quando eu vejo as agências se preparando para tratar dados, para mim é música para os ouvidos. A gente quer saber o que funciona, o que não funciona, inclusive para tomar as nossas decisões de negócio. Então, a gente tem essa obsessão de dados lá de cá e a obsessão pela qualidade da análise do dado. O que a gente fez? Como o negócio combinado ficou muito grande, são 50 e tantas mil faces, você tem 20 e tantas milhões de pessoas sendo impactadas todos os dias, você tem uma série de segmentos hoje aqui dentro de casa, você tem aeroporto, você tem metrô, você tem transporte como VLT, você tem rua, enfim, você tem edifícios residencial. Você tem uma quantidade grande de informação para lidar que a gente entendeu que a gente teria dentro de casa que criar uma estrutura para ajudar o cliente a aproveitar o máximo potencial do nosso negócio. E a gente lançou um negócio há 2 meses atrás, que basicamente é a combinação dos talentos de eletromídia e elemídia. Estamos falando, uma equipe multicultural, tá? Estamos falando de conteúdo, de dados, de criatividade, estamos falando de informações de mercado, estamos falando... A gente entendeu que a gente precisava organizar essas informações todas, esse potencial criativo e, enfim, de conhecimento do setor em específico, numa estrutura organizada a favor do mercado. Essa estrutura se chama EletroConnect, né, que é a gente já está trabalhando nesse modelo há alguns meses, e é impressionante a qualidade dos trabalhos que tem saído. E no final do dia, essa estrutura trabalha a favor do cliente, junto com o cliente, junto com as agências, para aproveitar o máximo potencial do nosso negócio. É muita informação, é muita coisa lá de cá, e assim, e a gente sabe que criação é binária nesse negócio. Se criou para o meio, funciona, não criou para o meio, tem desafios. Então, a gente tem uma preocupação na infraestrutura do negócio, em que ele seja bem utilizado, funcional. Porque a gente está aqui para fazer uma companhia de longo prazo, né? A gente quer, e para ser uma companhia de longo prazo, você tem que, obviamente, funcionar para o cliente, você tem que ser funcional na cadeia, né? Então, a gente entendeu que tem aqui uma alavanca de negócios que podem ser feitas, mas a gente precisava colocar uma interface, que a gente está chamando de EletroConnect, para auxiliar o mercado a aproveitar esse potencial.
Com certeza. E, Eduardo, quando a gente falou um pouco sobre a flexibilização, né, do isolamento social, muita gente já está retomando aí a sua rotina diária, voltando ao trabalho, ou até mesmo saindo para dar um passeio. Como é que você vê essa retomada dos anunciantes, que no início, né, começaram a gerar mais campanhas de empatia, com mensagens informativas, agora os negócios parece que já começam a voltar ao normal. E eu queria que também você falasse um pouco sobre como é que você vem observando esse projeto de lei que deseja flexibilizar a Lei Cidade Limpa em São Paulo, né? Tipo, que isso vai ampliar ainda mais a mídia exterior na cidade de São Paulo. Pois é, eu falando sobre o Covid, e sobre o processo pandêmico, como é que as pessoas estão voltando, a gente fica analisando o dado todo dia. A gente vive, esse negócio que é um proxy de fluxo. E a gente vê que as pessoas estão voltando sim para a rua, e não necessariamente desrespeitando os códigos higiênicos, não estão, a gente tem visto e acompanhado as pessoas estão de máscara, estão, enfim, se estruturando na direção certa nesse sentido. Fluxo de transporte subindo radicalmente, você começa a ver shopping center mostrando números expressivos de venda, principalmente Norte e Nordeste. A gente tem informações aqui bem interessantes em relação a isso, que o mercado está voltando a vender e os shoppings controlando o fluxo, as pessoas querendo voltar a circular. Sim. Né? Então, você vê shopping com fila na entrada, você vê estacionamento cheio, você vê que realmente a sociedade, ela entendeu que ela está num outro momento, que não vai perdendo um pouco o medo também, né? Eu acho que vai aprendendo a ter responsabilidade. Também não estou dizendo que eu não estou aqui também, enfim, fazendo juízo de valores, mas você vai começando a entender qual que é o teu papel, né? Você vai começando a ter códigos sociais, então não fico perto, uso máscara, né? Se você não for de máscara num metrô hoje em dia, você é mal visto, né? As pessoas olham de lado, elas vão falar com você. Então, as pessoas estão aprendendo a lidar com as restrições e, consequentemente, voltando para a rua, além do óbvio, né, da necessidade de trabalhar, necessidade de voltar a circular, necessidade de... enfim, esse é um rito que não está no nosso controle. A gente está, na verdade, analisando e ajudando a compreender esses comportamentos para que os clientes, no final do dia, tenham o diálogo certo com essas pessoas. Porque existe um medo, uma coisa que eu percebi, assim, as marcas no movimento de... Cara, qual que é a conversa? Eu posso falar de venda? Não posso. Eu posso mostrar meu produto? Como se posicionar, né? Exato. Então, nesse sentido, acho que junto com a volta das pessoas para a circulação e, enfim, voltando a ter uma vida mais parecida com o normal, as marcas também estão aprendendo como aproveitar essas oportunidades. E aí, nesse sentido, eu também vejo as marcas começando a olhar como oportunidade, né? Porque as cidades, no final do dia, por esse processo pandêmico, as pessoas saem nas ruas prestando muito mais atenção. A gente começou a olhar algumas pesquisas bem legais aqui, assim, cara, quando você sai realmente nesse processo, depois de um longo inverno na caverna, você olha, você está mais atento. Tudo é novidade, né? Exato, você está mais atento, inclusive, aos painéis, você está mais atento às informações, está mais atento... Então, o mercado percebeu isso, as marcas já perceberam e estão tentando capturar com campanhas criativas e responsáveis nesse sentido. Sobre a Lei Cidade Limpa, que é a sua segunda pergunta, eu tenho uma visão cartesiana. Eu acho que a Cidade Limpa foi uma conquista para a cidade. Enfim, a população, e aí tem que colocar todos os stakeholders, todos os, enfim, os impactados por esse processo na mesa. Acho que não pode ser uma decisão só de negócio. Não, porque tem uma categoria que ganha. Não, é o seguinte, o que o cidadão acha, né? O que a cidade... E a cidade já deu várias vezes indicação de que a Cidade Limpa é uma conquista social e enfim, tem que ter responsabilidade quando o assunto é esse. Né? Então, eu acho que, assim, flexibilizar, eu acho que eu substituiria por estudar, por avaliar, e não é uma discussão de topo, disso, daquilo, é uma discussão do que a cidade entende como algo que não vai poluir, que seja uma contrapartida clara. Eu tenho uma visão, Alisson, que daqui para frente, ou você oferece uma contrapartida clara, ou você não vai ter atenção
você não vai ter o apoio do consumidor. Entendeu? A hora que você entra no elevador, a gente tem essa preocupação. A gente oferece conteúdo, uma boa parte da nossa rede é conteúdo. Né? E a propósito, dá que eu estou te entregando conteúdo, você me entrega atenção, que é uma matéria-prima preciosa. Né? A mesma coisa acontece na rua. Olha, o que eu estou oferecendo um serviço para você que você valoriza, estruturado, organizado, que você consegue ter uma cultura de longo prazo, não oportunista. Sim, eu entendo que esse é um valor para a cidade, isso faz sentido, e a publicidade entraria, enfim, pela porta da frente nessa tese. Ok, mas eu acho que não é uma decisão esse ou aquele, é uma decisão muito maior, é um projeto para a cidade, né, e no final do dia é isso que eu assisti com Cidade Limpa, né, eu vi um projeto que a cidade comprou, exerceu, e aquilo virou um ativo de todos, então não acho que é flexibilizar, eu acho que é estudar, avaliar, acho que é profundo esse raciocínio, não pode ser uma coisa superficial, não. Eduardo, para a gente finalizar, não estourar muito o nosso tempo aqui, quais são as perspectivas, então, para esse final de 2020? Afinal de contas, faltam um pouco mais de 3 meses para a gente terminar o ano, e para 2021, será que a gente já pode ser otimista? Eu acho que sim, acho que 2020, a nossa visão aqui, que vai terminar aquecido, sinceramente, tem uma demanda reprimida muito grande, tem um hiato, né? Lembrando que o Brasil não é que ele estava vento a favor antes do Covid, né? Diferente de outros países, né? A gente via de um ciclo recessivo longo, né? De um longo inverno. Então, a gente já estava aqui numa demanda reprimida, tanto que o país estava indo super bem, né, antes do Covid. As coisas estavam indo super bem, a gente crescendo pra caramba aqui, os clientes investindo. Então, acho que essas coisas não mudaram, elas estão aí represadas por um processo, uma pandemia, que não é uma pandemia econômica, não tem conexão diretamente com a economia, tem indiretamente, mas é um plano de saúde que vai se resolver. Essa é a nossa crença. E se resolvendo, tendo visibilidade, o mercado está muito forte. Porque, de novo, a gente tinha uma demanda reprimida muito grande e ela não deixou de existir. Então, eu acho que 2020 termina já com outro traço. A gente vai ter um Natal, na minha avaliação, se obviamente nenhuma novidade surgir, né, que a gente obviamente tem uma capacidade limitada de prever, né? Estou construindo um raciocínio a partir dos dados que a gente tem aqui. Que as coisas estão voltando, né, que nenhum outro susto exista. Cara, vai terminar o Natal vai ser um Natal, até conversando com os shopping centers, por exemplo, acredito que o Natal vai ser forte esse ano, né, e aí abre um 2021 muito interessante, o ano começando forte, sai a vacina já consolidada, se Deus quiser, enfim, a gente vai ter aí uma resolução técnica e definitiva para essa questão, cara, nós vamos voar. Essa é a minha visão. Acho que o Brasil tem uma tremenda oportunidade nos próximos anos. Bacana, Eduardo. Super obrigado. Adorei conhecer um pouco mais da sua visão e das estratégias da Eletromídia. Obrigado. Obrigado, Alisson. Estamos por aqui. Super obrigado. Espero que a próxima já seja pessoalmente. Valeu. Tchau, tchau. A gente vai continuar de olho nas novidades da Eletromídia, mas você já sabe, toda terça e quinta a gente tem um encontro marcado com alguns dos principais líderes do mercado. Na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, a gente bate um papo com o Eduardo Becker, que é o diretor de soluções e negócios e conteúdo da Globo. Você não pode perder. O meu muito obrigado, um forte abraço, até a próxima.